Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Acompanhem comigo. Vamos ler e conhecer uma canção popular, certo? Participar de práticas de compartilhamento de leitura e recepção das manifestações artísticas populares. Olha que interessante, né? Então, as canções populares, canções que fazem parte do nosso dia a dia, são bem interessantes. E às vezes nós, infelizmente, não temos contato, né, com esse tipo de conteúdo. Então, é bem legal quando aparece assim uma coisa diferente, né? Por exemplo, aqui que nós estamos trabalhando na nossa aula, certo? Bom, perguntinha então para entrarmos no clima, né, do nosso assunto aqui. Você conhece canções que são tradicionalmente cantadas pelos brasileiros nas festividades culturais do país? Alguém conhece algum tipo de canção aí que é cantada em algum tipo de festival, né? Alguma festa específica, né, da sua região, ou ainda dentro do nosso Brasil aí como um todo, né? Talvez alguns conheçam, e isso é legal, é interessante, né? Às vezes tem algumas canções aí do carnaval, por exemplo, né, que são aquelas marchinhas, né, antigas aí que as pessoas acabam decorando muitas vezes, né, elas e acabam usando em todos os anos, né? Então aquelas musiquinhas que são as marchinhas fazem parte então dessas canções populares. Você já participou de festas populares que fazem parte da história da cultura do Brasil? Então, pode ser que na sua região tenha algum tipo de festividade, de festival que seja relacionado aí, né, à cultura popular, né? Então, com certeza, cada festival desse é muito enriquecedor, né? Tanto para você, né, quanto para as pessoas aí que fazem parte, né, daquela comunidade. Então, espero que na sua região você tenha acesso a algum tipo de festival, de festividade relacionada aí a essas festas populares, tá bom? Bom, continuando lá. Você sabia, né, que no Brasil nós temos dezenas de festas populares, né, que reúnem aspectos culturais de cada uma das regiões brasileiras, né? Então, isso aqui é bem interessante, né? Então, a questão, assim, muitas festas, assim, acabam também sendo religiosas, né? No nosso país nós temos, assim, muito forte, né? Algumas festas aí de santos, por exemplo, católicos, que são ali comemoradas, celebradas, né? Alguns feriados, enfim, nacionais até, ou municipais, estaduais, em relação a essas festividades, a essas comemorações também, tá bom? Que mais? Vocês sabiam também que muitas canções são tradicionalmente cantadas pelos brasileiros nessas festividades, né? Cada canção ali tem uma ideia, né? Tem um objetivo e demonstra alegria, né? Demonstra ali aquela animação toda ali em relação àquela festividade, aquela celebração, né? Então nós celebramos muitas vezes ali uma cultura local, né? Através das festividades, celebramos festas religiosas, celebramos festas diversas, né, que nos fazem muito bem, né, enquanto pessoas, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Vamos lembrar algumas manifestações aí culturais espalhadas aí pelo nosso Brasil, né, que nós, com certeza, talvez você tenha acesso a algumas delas e outras não, né, depende da região. Vamos lá. Festival Folclórico de Parintins. Então, é um festival lá que acontece lá no Amazonas, né, em Parintins, e é muito comum, né? Então, a festa lá do boi caprichoso, né, do boi garantido. Então, há uma disputa entre os dois, né? Então, uma rivalidade local, tá bom? Assim como os clubes de futebol, por exemplo, né? Que um clube é rival do outro dentro daquela região, né? Beleza? Que mais? Tem a Folia de Reis, né, celebrada aí, então uma festa religiosa até, né, então tem essa mistura, né, de cultura e religião. A questão aqui é a Congada, né, então um festival aí bem importante. O Bumba Meu Boi, né, ou Boi Bumbá, enfim, é uma variação, né, a ideia é a mesma, né, de celebrar aí, tá?
Festas juninas, acho que essa é bem mais comum, né? Que é mais espalhada aí pelo Brasil inteiro, essa comemoração das festas juninas. Às vezes a gente diz julinas, por ser mês de julho, né? Então celebra-se no outro mês, então ultrapassa a barreira ali do mês de junho, né? Então, ali a questão dos santos, novamente, né, envolvida, né, a conotação religiosa também misturada à cultura, né, local. No Nordeste é muito comum, né, essa questão de celebrar ali durante realmente o mês todo, né, as festas juninas, é bem legal, bem interessante. E nas escolas a gente sempre celebra, né, essa questão aí das festas juninas, às vezes na sua comunidade aí, né, na sua região aí, também, ou dentro da família, às vezes também celebra-se, né? Faz lá uma festa junina, aí as pessoas usam lá suas roupas típicas, comidas típicas juninas, né? Então a cultura ela envolve vários elementos, a cultura da vestimenta, da culinária, enfim, né? De vários aspectos, a religiosidade, a fé, né? Tudo mais. O carnaval, né? O carnaval também é um componente nacional, né? Então as pessoas celebram ali essa festividade, digamos assim. Podemos chamar de festividade, tá? Tem alguns locais que isso é um atrativo à parte até turístico, né? Por exemplo, Salvador, né? Rio de Janeiro, São Paulo, esses locais assim, eles são pontos centrais, né? Em que as pessoas visitam como pontos turísticos, né? Esses eventos aí que acontecem todos os anos, tá bom? Então, em São Paulo, Rio de Janeiro, lá tem as escolas de samba, né? E talvez em outros locais tenham, né? Só que com menor repercussão e as pessoas ali se divertem, né? E ao mesmo tempo movimentam ali a economia local, né? Então, um grande grupo de pessoas que vai precisar ali organizar, né? Tanto as fantasias quanto as comidas, enfim, tudo que faz parte ali, as questões das apresentações musicais, né? Enfim, tudo muito legal. Essas manifestações típicas da cultura popular, então elas envolvem muitas coisas, música, dança, representações, né? E o componente principal é a alegria, né? Do nosso povo, beleza? Bom, olha lá então, exemplos aqui em imagem, né? Observando algumas manifestações aqui culturais. A congada ali, né? Então, a vestimenta ali própria desta dança, né? Dessa apresentação. Ali o Bumba Meu Boi também em imagem, né? Nós podemos observar ali essa representação. E a Folia de Reis também, né? Aqui representada, muito legal, né? A gente ter essa percepção também em forma de imagem, né? Então são várias situações que localmente e regionalmente são diferentes umas das outras, tá bom? Então nessa aula você planejará, né, uma apresentação, tá bom? De uma canção que represente uma manifestação cultural, que pode ser regional, né, da sua cidade ou do seu estado, enfim, tá bom? Vamos lá? Vamos a um passo a passo, né? Então, o que nós precisamos, então, para tornar isso efetivo, né? Como que nós devemos nos organizar para essa apresentação? Vamos adiante. Então, primeira atividade aqui que você vai anotar aí, tá? Primeiro passo, faça uma pesquisa de uma canção, tá? Que represente uma manifestação cultural como as elencadas no início da aula. Festival Folclórico de Parintins, Folia de Reis, Congada, Bumba Meu Boi, Festa Junina, Carnaval ou ainda outra que você deseja, tá? Escolha essa canção que vocês gostariam de apresentar. Pode ser você e o seu grupo, né? Na escola, enfim, tá bom? Anote isso, já voltamos.
Bacana! E aí, você conseguiu? Anotou certinho? Vai pesquisar? Então, espero que saia tudo certinho, bonitinho aí. O professor vai dar um exemplo aqui para vocês. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui uma manifestação do carnaval. Então, nós temos aqui uma musiquinha, né? Muito conhecida. Acredito que vocês já devem ter ouvido. Olha lá. Ó, abre alas que eu quero passar. 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 Rosa de ouro é que vai ganhar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Então, olha o título da canção. Ó, abre alas, a compositora é Chiquinha Gonzaga, certo? Então, faça algo semelhante a isso. Pode ser de qualquer manifestação cultural daquelas que nós já observamos. Perfeito? Beleza, então. Agora, a nossa atividade de número 2. Segundo passo que você deve observar lá para tornar efetiva a sua apresentação. Apresente mais informações sobre a canção. Por exemplo, quando que ela foi feita, então tem que pesquisar. Qual a sua temática, né? Sobre o que está falando, o assunto, o tema. Quem a compôs, então o autor. Busque o máximo de informações que você puder. Por exemplo, curiosidades sobre o compositor ou ainda sobre a canção. E se ela é típica de qual estado, de qual localidade, né? Então, você vai anotar essas informações e já voltamos. Legal. E aí, anotou bonitinho? Vai pesquisar? Ótimo. Então, a sua apresentação com certeza vai ser muito bem feita, tá bom? Continuando aqui o nosso passo a passo, os elementos que nós precisamos, então, para tornar a nossa apresentação efetiva aí na sua escola, tá bom? Ao seu professor, sua professora. Olha lá. Então, aqui um exemplo, tá? O professor colocou ali o exemplo, né? Aquelas informações que você deveria ter anotado lá. Então, o título da canção, né? Ó, abre alas, quando que ela foi feita, né? Aqui o exemplo em 1899. Qual a sua temática carnavalesca? Quem a compôs, né? Chiquinha Gonzaga, né? Que ela é mais conhecida assim. Curiosidades sobre a canção, né? Por exemplo, Chiquinha Gonzaga foi a primeira pianista de choro e autora da primeira marcha carnavalesca do Brasil, que foi intitulada Ó, abre alas. Sua importância foi tão grande para a música nacional que o dia do seu aniversário foi escolhido para instituir o Dia da Música Popular Brasileira, de acordo com a Lei 12.624, de maio de 2012. Olha que interessante, né? Então, ela foi até homenageada, né? Em relação a essa lei que foi elaborada. Bom, beleza? Seguindo, então. Mais algumas curiosidades.
sobre a compositora aqui. Antes do surgimento das marchinhas, os brasileiros curtiam ao som de músicas europeias, né? Então, a partir do ritmo e da composição de Obra e Alas, outros autores se inspiraram e também recriaram outras marchinhas, transformando na cara do carnaval. Então, é bem comum essas marchinhas serem utilizadas aí em todos os carnavais, tá bom? Agora, mais uma parte aqui da atividade mão na massa para você produzir a sua apresentação. Então, na sua apresentação, coloque o seguinte: letra da canção, as informações desenvolvidas no passo 2 da aula e a justificativa do porquê você escolheu isso. Anote e já voltamos. Beleza, anotadinho, bonitinho. Mais algumas informações, então, que você precisa anotar. Acompanhe comigo. Olha lá. Então, comentários. Você precisa anotar lá no seu caderninho isso, né? Comentários sobre o que você entende da canção, tá? E utilize fotos que ilustrem a canção ou ainda a manifestação cultural representada por ela. Um tempinho para você anotar isso. Já voltamos.
Beleza? Tudo certinho, anotadinho? Você vai seguir esse passo a passo? Então, a sua canção aí, com certeza, a sua apresentação vai ser da melhor maneira possível. Vamos finalizar, então, concluir esse passo a passo. O que você precisa mais? Olha lá, então na atividade 3 você vai fazer a autoavaliação. O que é avaliar os elementos que não podem faltar ali, né? Para que a sua apresentação saia muito bem. Olha lá. Então, após finalizar a apresentação, né? Essa organização, verifique se você trouxe ali uma canção que representa uma manifestação artístico-cultural, tá? E se tem informações suficientes para a canção ou sobre a canção e qual o sentido da letra, tá bom? Isso aqui é bem importante, anote lá no seu caderninho, já voltamos. Perfeito, anotadinho, passo, né, de autoavaliação. Então, siga todas as recomendações aqui exibidas e a sua apresentação, então, sairá da melhor maneira possível. Beleza? Vamos conferir o que nós abordamos hoje durante a aula. Olha lá. Então, nós fizemos o planejamento, né? Planejamos uma apresentação de uma canção e essa canção precisa representar, então, uma manifestação artístico e cultural do Brasil ou ainda da sua região, tá bom? Da sua localidade. Perfeito? Então, agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima.